Na contramão do recomendado pelos órgãos de saúde, entidades ligadas ao futebol carioca têm avaliado o retorno do público aos estádios, o que pelo menos até agora continua vetado. No último dia 6, a FERJ realizou uma reunião virtual com médicos dos clubes do Rio para debater o retorno dos torcedores no Campeonato Carioca. A fisioterapeuta Isabelle Costa é uma das milhares de profissionais da saúde que se arriscam na linha de frente ao combate à Covid-19. Opinou sobre a possível volta das torcidas. Enquanto profissional da área da saúde, eu acredito que não seja o momento para isso. Acredito que a gente está vendo o número de casos aumentar nesses últimos meses. Então eu acho que tem que ser repensado, tem que ser revisto a forma como isso vai ser feita e se o momento ideal seja esse, e eu acho que não é. Eu acho que a gente está vendo aí um número crescente de óbitos, uma média de mais de 1.500, 1.600 óbitos por dia, e eu acho que não é o momento certo para que retornem os torcedores aos estádios. O Brasil atravessa seu pior momento na pandemia. De acordo com dados oficiais, mais de 1.500 mortes são registradas diariamente. Estados como Acre, Paraná e Santa Catarina já haviam paralisado suas competições. Na minha opinião, a decisão de suspender ou cancelar os estaduais, ela vai muito de cada estado para estado. Se o estado está passando por uma situação muito grande de contágios, de mortes, com a sua rede hospitalar totalmente sobrecarregada, eu acho que tem que ser revista a necessidade de ter ou não um campeonato estadual. Campeonato esse que pode acontecer mais para frente, que pode ser suspenso esse ano e ser retomado o ano que vem. Muitos clubes sofreram com casos de Covid ao longo da última temporada. Não só jogadores, mas também membros da diretoria e comissões técnicas. Aproximadamente 400 jogadores apenas na Série A já contraíram a Covid-19, com Corinthians, Vasco e Flamengo liderando o número de casos entre atletas. O surto mais recente entre os clubes começou no Corinthians, desde o dia 2 de março. Ao todo, são 25 pessoas, 14 atletas e 11 funcionários infectados com o novo coronavírus. Diante disso, o clube adotou algumas medidas para tentar conter a transmissão da doença. Os treinos dos times Sub-17 e Sub-23 foram suspensos por 10 dias. Já o Sub-20 segue com a sua agenda de atividades, mas realizou testes de PCR para detectar possíveis novos casos. Eu não consigo avaliar ou julgar se 400 atletas é um número considerado normal ou aceitável durante um campeonato. Eu acho que a gente tem que avaliar e considerar a vida de cada um. Esses atletas muito provavelmente tiveram Covid da sua forma mais branda e, portanto, foram medicados e tratados em casa e conseguiram seguir com suas atividades diárias. Mas e a partir do momento que esse um atleta que tem o Covid da sua forma mais grave e precisa ser hospitalizado, esse número vai ser considerado normal? A minha opinião, não. Com a possibilidade da volta do público aos estádios, alguns clubes do Rio, como Vasco, Fluminense e Botafogo, já se posicionaram de forma contrária ao retorno. O Cruz Maltino afirma que é uma discussão prematura visto o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus no Brasil, enquanto o Tricolor das Laranjeiras alega que não vê sentido nessa discussão em clima de tanta incerteza. Já o Botafogo afirma que encara com surpresa uma possível volta dos torcedores aos estádios pela situação vivida no país. Atual campeão brasileiro, o Flamengo foi o único grande clube do Rio que não se posicionou sobre o assunto. O Flamengo precisa se posicionar quanto ao retorno ou não das torcidas aos estádios, porque com certeza isso influencia muito na decisão do torcedor de ir ou não ao estádio. Acho que o Flamengo tem uma torcida muito grande, não só aqui no Rio, como no Brasil todo. Então é muito importante esse posicionamento. Acho que era algo que poderia ter acontecido, por exemplo, no dia do jogo Flamengo e Inter no Campeonato Brasileiro. Talvez se os jogadores tivessem vindo nas suas redes sociais, tivessem vindo à mídia e pedisse para que a torcida não se aglomerasse na porta do Maracanã, talvez alguns torcedores não tivessem ido. Na quarta-feira, dia 10, a Confederação Brasileira de Futebol
decidiu não parar com os campeonatos. O secretário-geral da CBF, Walter Feldmann, confirmou a realização de todas as atividades do futebol em meio à pandemia. É exatamente isso que será apresentado agora. A aplicação do protocolo sanitário, com a convicção ainda mais forte que nós já tínhamos do ponto de vista teórico naquela oportunidade, no mês de agosto, quando retomamos, mas agora com a convicção da sua aplicação na prática, de que o futebol é seguro, controlado, responsável e tem todas as condições de continuar. No dia seguinte à declaração, o governo de São Paulo anunciou a restrição completa de atividades esportivas coletivas, incluindo partidas de futebol no estado. A fase emergencial vai durar 15 dias. Para este final de semana, as partidas que estão programadas no Campeonato Paulista, me parece que são 22 jogos, estão preservados porque eles acontecerão no sábado e no domingo. A interrupção, porém, será feita a partir do próximo dia 15, por 15 dias, até o dia 30. Desta forma, o Campeonato Paulista está paralisado desde o dia 15, em todo o estado. Mas a Federação Paulista de Futebol estuda realizar suas partidas em outros estados. Os clubes esperam que o governador volte atrás da decisão ou que pelo menos não a prolongue, para não atrapalhar o calendário de competições.